Vamos falar de algo que todo mundo já ouviu, mas pouca gente realmente entende: mudanças climáticas. Sim, eu sei. Só de ouvir essa expressão você já deve pensar: ah, lá vem mais um papo de aquecimento global e derretimento das calotas polares. Só que a questão é muito mais séria e mais próxima de você do que parece. Porque enquanto muita gente ainda acha que esse problema só vai afetar os ursos polares ou ilhas no meio do Pacífico, a realidade é que as mudanças climáticas já estão transformando a nossa vida, aqui e agora. E o pior de tudo: ninguém está preparado para lidar com isso. Vamos começar com o básico. O clima do planeta sempre mudou ao longo de milhões de anos. Só que, nos últimos séculos, a gente deu uma ajudinha para acelerar esse processo de um jeito que a natureza nunca viu antes. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento desenfreado e o consumo desenfreado colocaram o planeta em uma esteira rolante que não tem botão de parar. Resultado? Ondas de calor cada vez mais intensas, secas prolongadas, chuvas que caem como se fosse o fim do mundo e... surpresa! Isso tudo impacta diretamente a sociedade. Se você acha que mudanças climáticas são apenas uma questão ambiental, está muito enganado. Quando o clima enlouquece, a economia também entra em parafuso. Pense nas plantações que não sobrevivem ao calor extremo ou nas cidades que enfrentam enchentes e perdem milhões em infraestrutura. Isso tudo gera inflação, falta de alimentos e crises econômicas em cadeia. E sabe o que é mais assustador? A gente está só no começo. E não para por aí. Os impactos sociais são gigantescos. Com a escassez de recursos naturais e desastres climáticos cada vez mais frequentes, a migração forçada de milhões de pessoas já é uma realidade. Cidades costeiras estão literalmente sendo engolidas pelo mar, enquanto regiões áridas ficam ainda mais secas, tornando impossível viver ali. O resultado? Conflitos por água, por terra fértil, por sobrevivência. E no meio disso tudo, governos sem preparo, populações vulneráveis e um planeta cada vez mais instável. Agora você pode até estar pensando: ok, mas como isso afeta diretamente a minha vida? Bom, imagine um cenário onde o preço dos alimentos dispara porque a produção caiu drasticamente por causa de secas ou enchentes. Imagine ter que lidar com o racionamento de água em pleno século XXI porque os reservatórios estão secando. Ou, pior ainda, pense nas doenças que podem se espalhar com mais facilidade em um clima descontrolado. É isso que está vindo, e infelizmente ninguém parece estar realmente pronto para enfrentar. A verdade é que, enquanto a gente segue no automático, vivendo a vida de sempre, as mudanças climáticas estão avançando rápido, e o sistema em que vivemos não tem um plano B. Os líderes mundiais fazem reuniões, assinam acordos, discutem metas para 2050, mas 2050 já está logo ali, e as soluções precisam começar agora. Não adianta ficar jogando a responsabilidade para o futuro, porque o futuro já está batendo na porta. E o mais louco é que a solução não depende só de grandes corporações ou governos. Claro, eles têm um papel enorme, mas você também pode fazer parte disso. Desde pequenas escolhas diárias até pressionar por políticas mais sustentáveis, cada atitude conta. O planeta não precisa de heróis, precisa de um movimento coletivo. Porque se continuarmos ignorando o problema, o que está ruim vai ficar muito pior. O fato é que as mudanças climáticas não são uma ameaça distante. Elas estão aqui, moldando a forma como vivemos, trabalhamos, nos alimentamos e nos relacionamos. E se não fizermos nada, esse impacto vai aumentar até o ponto em que não poderemos mais controlar. A questão não é se o clima vai mudar, ele já está mudando. A pergunta real é: o que vamos fazer para nos adaptar e, quem sabe, reverter? Parte do estrago antes que seja tarde demais? Então, se você ainda acha que isso é um problema para a próxima geração resolver, é hora de acordar. Não dá mais para esperar. Estamos todos no mesmo barco, e a tempestade já começou. O que nos resta agora é decidir se vamos continuar, fingindo que está tudo bem ou se vamos finalmente fazer algo a respeito. Porque o futuro não vai esperar, e ninguém, absolutamente ninguém, está realmente preparado para o que vem por aí. Se você acha que isso é exagero, dê uma olhada no que já está acontecendo pelo mundo. Grandes cidades estão enfrentando ondas de calor nunca vistas antes, secas estão deixando regiões inteiras sem água potável e tempestades estão destruindo infraestruturas que levaram décadas para ser construídas. Parece o roteiro de um filme apocalíptico.
mas é apenas a realidade batendo à nossa porta, enquanto a gente insiste em acreditar que as coisas vão se resolver sozinhas. A questão é que, enquanto muitos veem as mudanças climáticas como um problema do futuro, a ciência já deixou claro: o futuro chegou. Cada grau a mais na temperatura global significa mais problemas para todos nós. E embora seja fácil culpar os grandes poluidores e esperar que eles façam alguma coisa, a mudança também depende de cada um de nós. Afinal, estamos todos conectados. O que acontece em uma parte do mundo afeta o restante. Não existe um lugar seguro quando falamos de um planeta inteiro em desequilíbrio. O grande problema é que ninguém quer pensar nisso. É desconfortável, dá medo, e preferimos acreditar que tudo vai se resolver de alguma forma. Mas ignorar a realidade não vai fazer com que ela desapareça. O sistema econômico atual, que é movido pelo consumo desenfreado e pelo lucro a qualquer custo, não consegue lidar com algo tão complexo como o colapso climático. E é justamente por isso que precisamos agir antes que as coisas saiam ainda mais do controle. Imagine viver em um mundo onde tudo é imprevisível. Uma hora faz calor extremo, na outra uma tempestade arrasa com tudo, e ninguém sabe mais o que esperar. É nisso que estamos caminhando, a não ser que mudemos agora. O desafio é grande, sim, mas a boa notícia é que ainda dá tempo. A ciência já mostrou que, se reduzirmos drasticamente as emissões de gases do efeito estufa, podemos estabilizar o clima. Mas para isso precisamos fazer escolhas difíceis e rápido. Isso não significa que você precisa largar tudo e virar um ambientalista radical, mas significa que podemos começar a mudar pequenas coisas no dia a dia, desde reduzir o desperdício de energia e optar por produtos mais sustentáveis, até pressionar empresas e governos a tomarem decisões que realmente façam a diferença. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Cada pequena mudança importa, porque juntas elas se tornam algo grande. E sabe o que é mais louco? Lidar com as mudanças climáticas não significa só evitar o pior, mas também criar um mundo melhor. Pense em como seria viver em cidades mais limpas, com menos poluição, mais áreas verdes e um estilo de vida mais saudável. Não é só uma questão de evitar o desastre, mas de construir um futuro onde a gente realmente queira viver. E esse futuro depende das escolhas que fazemos agora. A gente vive num ritmo tão frenético que nem percebe o quanto a nossa relação com o planeta é desequilibrada. Estamos tão ocupados tentando ganhar a vida que esquecemos que sem um planeta habitável, não existe vida para ser ganha. É como se estivéssemos gastando tudo o que temos sem pensar no amanhã. E esse amanhã está cada vez mais próximo. Você não precisa ser um especialista para entender que, se continuarmos assim, o preço a pagar vai ser alto demais. Já estamos vendo isso. Prejuízos bilionários causados por desastres naturais, aumento de doenças respiratórias por causa da poluição, perda de biodiversidade que impacta diretamente a nossa cadeia alimentar. Não é teoria, é realidade. E, se não agirmos, vai piorar. A questão central é: quanto tempo mais vamos esperar? Vamos esperar que as coisas fiquem insustentáveis, que crises cada vez mais severas nos forcem a mudar? Ou vamos começar agora, enquanto ainda temos alguma margem para agir? Porque uma vez que cruzarmos certos limites, não tem volta. É como dirigir um carro ladeira abaixo sem freio. Quanto mais você demora para reagir, mais difícil fica de parar. Se você sente que não tem poder para mudar nada, lembre-se de que grandes transformações começam com pequenas atitudes. A pressão por um mundo mais sustentável cresce a cada dia, e essa pressão vem de pessoas como eu e você. Cada vez que escolhemos produtos sustentáveis, cada vez que apoiamos iniciativas conscientes, cada vez que exigimos políticas públicas responsáveis, estamos contribuindo para uma mudança real. Pode parecer pouco, mas é assim que grandes movimentos começam. A crise climática não é uma sentença inevitável, é um desafio que pode ser enfrentado. E, se encararmos isso como uma oportunidade de criar um mundo melhor, podemos transformar essa crise em um renascimento. É uma chance de revermos nossas prioridades, de vivermos de maneira mais equilibrada, de construirmos um futuro onde a gente não precise viver com medo do próximo desastre. No final das contas, a escolha é simples: continuar vivendo no piloto automático, fingindo que está tudo bem, ou despertar para a realidade e fazer parte da solução. O planeta já deu todos os sinais de que precisa de ajuda. A questão é: vamos continuar ignorando ou vamos fazer algo a respeito? Se cada um fizer a sua parte, não importa quão pequena ela pareça, juntos podemos virar o jogo.
Porque, no fundo, o futuro não está escrito. Ele depende do que fazemos agora. Então, a pergunta que fica é: que tipo de mundo você quer deixar para quem vem depois de nós? A resposta está nas suas mãos. A hora de agir é agora. O futuro começa hoje. E ele depende de todos nós.